Olá, gente, muito bom dia. Esse é o programa Café com Bispo. Eu sou Renato Chaves, o bispo da Igreja da Colheita, e hoje eu venho para esta mesa de reflexão com minha querida amiga Loide Nogueira. Seja bem-vinda, Loide. Muito obrigada, bispo. Bom dia. Você, como é que amanheceu hoje o seu dia, hein? Como é que está? Tudo bem? Nós estamos aqui na paz do Senhor hoje com o início de uma nova, do novo livro. Novo percurso. Novo percurso, isso mesmo, bispo. Sim. E nós estamos com uma carta, eu tenho estudado simultaneamente aqui e num outro ambiente, que é o Didaquê. Nós estamos estudando o livro dos Gálatas lá, né? Assim, na verdade foi coincidentemente, mas eu estou prescrutando essa carta, que é uma carta muito interessante. É uma carta enviada por Paulo para uma igreja gentílica, né? Aqui Paulo não vai para uma sinagoga, ele vai para um grupo de pessoas, não é uma igreja de judeus, como em algumas igrejas nós vimos isso, né? Percorrendo pelo Atos dos Apóstolos, né? Os Atos dos Apóstolos nos levam a esses percursos de Paulo, né? Eles se reuniam de casa em casa, né? Sim, não tinha uma sinagoga para eles se reunirem, não tinha necessariamente um cenáculo para eles se reunirem. A igreja ela se reunia de casa em casa, né? Eram cultos domésticos, era uma igreja muito doméstica. Essa ideia de templo é uma ideia muito mais para cá, né? Uma coisa de que, quando a gente pensa a igreja, a gente não pode pensar na ideia dos nossos auditórios de hoje. A igreja era muito mais tímida, estava começando... Pequenos grupos, sim. Eu acho que é onde a igreja sempre deveria estar, né? Porque nos pequenos grupos a igreja funciona assim com muito mais eficiência do que nas grandes aglomerações. Há um acolhimento diferente, né? Sim, você explora os dons, os talentos, e você pastoreia muito mais de perto, né? Do que nas grandes congregações. E é interessante que Paulo vai escrever para essa igreja. A Galácia é uma província, não tinha uma congregação. A igreja da Galácia era uma igreja dentro da província, eram as igrejas da Galácia, né? Como ele diz aqui no início, Sim, nós vamos ler já aí, né? Eram as igrejas da Galácia, porque a Galácia era uma região grande e lá havia vários grupos, vários pequenos grupos que se reuniam, né, em torno do Verbo vivo, né, em torno de Jesus. E Paulo vai escrever essa igreja que ele mesmo fundou, que ele foi o pai dessa igreja, que nasceu das entranhas dele, que deixou nesta igreja um fundamento sólido, Cristo. Ele deixou esse fundamento sólido e no meio do caminho, porque ele tinha essa função apostólica, estava sempre se deslocando para dar assistência a outras igrejas ou fundar novas igrejas. Isso. Sim, então a igreja ficava meio que à mercê, né, de outros pregadores, né, que vinham com outras mensagens, outro evangelho, nem sempre pautado em Cristo, mas fundamentado em regras, na lei mosaica. Havia um grupo de judaizantes e eles implicavam desde da primeira partida de Paulo. Se você se lembra, lá em Jerusalém, Paulo faz um acordo com os apóstolos de Jerusalém para a mensagem aos gentios. Sim. Né? Como deveria ser essa mensagem dali por diante? O que conservar e o que não se conservar, porque ia para um outro povo não judeu. Fizeram um documento. Fizeram acordos. Isso. E estava tudo certo. Todavia, na consciência desses cristãos judeus, né,
é que eles ainda assim tinham um certo preconceito e eles queriam impor a igreja dos gentios aos rituais que pertenciam aos judeus, como a circuncisão, os votos, enfim, e outras coisas mais que não era parte da mensagem, porque a mensagem era Cristo. Né? Então, assim, não encontravam suficiência em Cristo. Os hábitos deles também tinham que ser transferidos. Então, onde Paulo chegava, logo depois chegava um grupo desse e ali, tipo, desmoralizar Paulo, enfraquecer a mensagem dele. E confundir o povo. Sim, confundir. Além de encontrar pelo caminho os oportunistas, né? Aqueles que tudo que eles pretendiam eram vantagens econômicas sobre a igreja. O que a gente vê hoje era o que acontecia lá também. Uma outra abordagem, mas o tema central era o mesmo, interesse econômico. Alguns eloquentes, com poder de convencimento bárbaro, e isso deixava as igrejas meio que fora da forma original, da mensagem original. E é isso que vai motivar Paulo a escrever para essa igreja, para lembrá-los do fundamento, de onde é que eles começaram, que eles estavam se apartando, seduzidos pela eloquência dos pregadores, né? E é com essa intenção e esse pano de fundo que Paulo vai escrever essa epístola. Porque você se lembra, essa é uma igreja gentílica, eles não tinham um documento, o que eles tinham era a oralidade, era a mensagem proclamada por Paulo. Eles não tinham sequer um pergaminho, não era uma igreja de judeus, era uma igreja gentílica, né? Até por isso os apóstolos foram motivados a escrever. Marcos, por exemplo, que é o primeiro registro do Evangelho, ele faz questão de colocar isso numa literatura, né, que passou a se chamar o Evangelho, mas o Evangelho é Cristo, não nos esqueçamos. Ele é a mensagem, ele é a Boas Novas. Porque havia muita loucura falando sobre Jesus, porque só havia oralidade. Então, Marcos vai se atrever a escrever, né, sobre Jesus, sobre a experiência que alguns daqueles que ele conhecia narravam para ele, ele faz esse registro. Daí outros se animam, como Lucas, que também não andou com Jesus, né? Marcos e Lucas não andaram com Jesus, eles vão fazer registro do que ouviram. Aí você tem Mateus, que era um coletor de impostos, que seguia a Jesus de perto, né? Ele fazia parte desse grupo. E você tem João, que também estava ali desde o início. Eles escrevem, né, mantêm esse registro que vai nortear os cristãos com relação a Jesus e sua experiência. Aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus fez. Jesus, sua vida e sua morte, né? Seu nascimento, sua vida e sua morte. E os apóstolos vão escrever justamente para regular, porque havia muitos grupos que se introduziam na igreja, como os gnósticos, né? E boa parte das cartas apostólicas são para um combate ao gnosticismo, né? Para proteger com a literatura a informação para a igreja. Mas a igreja não tinha documento, não tinha nada, não tinha absolutamente nada para se apoiar. Eles viviam na força da mensagem viva, né? Da oralidade dos apóstolos e da experiência que eles estavam tendo com Cristo. Então, o imaginário, que é muito fértil do ser humano, criava coisas, né?
E as cartas apostólicas, elas são para botar as coisas no lugar, né? Paulo combate isso, né? Sim. Ele combate de uma forma muito forte, né? Falando, tem momentos que ele diz, olha, ninguém me enviou, eu sou enviado de Deus, né? Sim. E nós estávamos falando antes, em off, sobre que Paulo não passou por um experimento, né? Não foi uma investigação. A vida de Paulo não foi uma curiosidade, não foi um estudo, ele não foi simplesmente fazer um estudo para fazer um método. Não, ele está falando da experiência dele, né? Por isso é vivo. Sim. Esse evangelho, essa pessoa, ele diz que é viva dentro dele. Sim. Né? Porque é assim, Lloyd, eu respeito bastante o zelo que hoje se tem com estudos bíblicos, seminários. Né? Eu não sou um combatente absolutamente sobre isso. Mas, no tempo que nós estamos nos reportando aqui, não era uma reunião de estudo bíblico. Era uma reunião de experiências com Cristo. Né? Era um repartimento com a pessoa de Jesus. E os apóstolos transmitiam isso, né? Eles não se sentavam lá com a Bíblia na mão, porque ninguém tinha uma Bíblia, porque nem Bíblia tinha, né? Você tinha esse compêndio canônico dos judeus lá, mas a gente está aqui no meio de uma igreja gentílica que não tinha um pergaminho, não tinha absolutamente nenhuma informação. Né? Assim, da literatura, não. Como era caro ter um rolo, né? A sinagoga de Cafarnaum tinha lá um fragmento do texto de Isaías, e era uma sinagoga, uma das principais sinagogas da época, né? Então, eles não tinham essa literatura. Quando em Atos dos Apóstolos a gente diz que a palavra crescia, não era que a Sociedade Bíblica de Jerusalém estava imprimindo Bíblia, vendendo Bíblia. Vendendo Bíblia, as lojinhas evangélicas. Não era isso. A palavra era viva. Significava de que a palavra estava se multiplicando. Ou seja, a experiência com o verbo estava se multiplicando. Né? Então, é nesse pano de fundo que a gente vai estar lendo a carta aos Gálatas, que vai nos trazer instruções muito preciosas, né? E é muito interessante que quando Paulo ele tem essa experiência, essa novidade, que era uma novidade essa mensagem, e ele disse, meu Deus, aí ele disse, eu preciso atravessar as fronteiras, né? Porque quantos rituais existiam do outro lado, né? Famílias que entregavam suas virgens, os seus filhos para sacrifícios, né? Oferecendo a deuses, né? Então Paulo ele entendeu isso, eu preciso imediatamente atravessar as fronteiras para falar para esse povo que existe uma salvação, que podemos acessar através de uma fé na pessoa de Jesus. Isso é maravilhoso, né? Essa descoberta que Paulo trouxe essa boa notícia cheia de libertação, né? Maravilhoso mesmo. Muito bem, Lloyd. Então nós vamos lá aos 5 primeiros versículos desse livro, dessa carta, né? Sim. Eu, Paulo, com meus companheiros na fé, envio saudações às igrejas da Galácia. Minha autoridade para escrever a você não vem de ninguém, nem procede de alguém de hierarquia superior, mas diretamente de Jesus, o Messias, e de Deus o Pai, que o ressuscitou dos mortos. Fui convocado por Deus. Quero saudá-los com as belas palavras graça e paz. São belas, pois nos lembram como Jesus Cristo nos resgatou do mundo maligno em que vivemos quando se ofereceu em sacrifícios por nossos pecados. A vontade de Deus é que experimentemos esse resgate. Glória a Deus, para sempre. Amém. Que introdução bela, né? Maravilhosa. Ai, ai, ai. Graça e paz. São palavras que harmonizam, né? Que trazem sossego de verdade. Lloyd, a primeira coisa que eu acho bastante interessante, inclusive domingo passado eu estava tocando nesse texto,
é que eu, Paulo, com meus companheiros na fé, a vida de um ministro é muito solitária. Eu li recentemente que é a segunda profissão mais solitária do mundo é a de pastor. Não sei se isso é absolutamente assim, mas se não é a segunda, não é a primeira, não é a quarta, certamente será a terceira. É uma atividade extremamente solitária, de difícil compartimento. E quando Paulo diz que ele está com seus companheiros, essa coisa de ter companheiros, pessoas que a gente pode dividir as aflições, as inseguranças, os medos, onde a gente pode estar vulnerável, né? Porque grande parte das aflições é para esconder nossas vulnerabilidades, né? Isso deixa a gente cada vez mais vulnerável. Mas quando a gente encontra companheiros, né, aqueles que nos fazem companhia, que a gente não tem que esconder essa fragilidade do nosso ser. Por que Jesus mandou aquela comissão dos 70? Ele mandou de 2 em 2. Né? Porque na jornada é o mesmo princípio do casamento, né? Um ajuda o outro, um ajuda o outro, um ajuda o outro. Se cair, não haverá quem o levante, né? Porque há muitas fragilidades em nós, né? Nós somos feitos de muitos buracos, de muitos vazamentos. E ter alguém que a gente não tem medo, né, ao lado, que a gente pode mostrar a lágrima, que a gente pode abrir o coração, que a gente pode falar livremente das nossas dúvidas, das nossas inseguranças. Cara, isso dá um renovo para a alma muito grande. Traz, né? uma segurança, né? Sim. E aqui quando Paulo diz, com meus companheiros na fé, companheiros de fé. Tem uma música que diz aí, irmão, camarada. Aqui Paulo está dizendo, companheiros na fé. Né? Essas pessoas aqui dividiam com Paulo essa fé, esse acesso a essa mensagem. Né? E aqui, quando ele diz, ele quer dizer, eu não estou sozinho. Né? Eu tenho pessoas comigo. Se vocês estão pensando que eu estou sozinho, eu não estou sozinho. É muito interessante quando nós temos, como o bispo falou, temos pessoas que harmonizam, né? Pacificam conosco também, né? Dentro do ministério, dentro de uma igreja, companheiros de viagem. Muitas vezes a pessoa viaja sozinho, né? Precisa ali, o Paulo sempre estava ali com Barnabé, né? Teve momento que ele estava ali com Silas, né? Companheiros. Sim. Teve momento que ele se irritou com o companheiro, né? Que tem momento, nem tudo é amor, é paz e graça. Sim. Nem tudo na vida cristã, Paulo está dizendo aqui, belas palavras, paz e graça. Mas nem tudo na vida cristã, às vezes, é paz. Sim. Pode estar com a graça, que graça é a pessoa, né? Mas nem sempre aquele momento é um momento de paz. Muitas vezes a gente está passando pelo momento de tempestade, mas a palavra de Deus diz o quê? Tem músicas que diz, haverá paz no vale. Né? Haverá paz no vale. E é interessante quando ele diz, eu com os meus companheiros. Ele poderia escrever sozinho, poderia? Poderia. Poderia dizer, eu, Paulo, estou escrevendo aqui para vocês e só citar os companheiros lá no finalzinho. Ixi, gente, esqueci de vocês. Deixa eu botar vocês aqui no final. Mas ele, no início, ele já diz, eu não estou sozinho. Sim. Lloyd, tem um poeta, né? Nosso poeta brasileiro, que tem uma poesia que diz, ninguém pode ser feliz sozinho. Nós estamos vivendo hoje numa era de autoafirmação tão severa, né? Tipo, eu me basto. Ninguém se basta, isso é uma mentira. Isso é propaganda de Instagram. Isso, na realidade, não existe. Nós sempre vamos precisar de alguém para que a nossa identidade se manifeste, se revele. É isso mesmo. A nossa identidade foi dada pelo outro. A identidade que eu tenho, que você tem, o nome que eu tenho, o nome que você tem, foi nos dado pelos nossos antepassados. Mamãe, papai, cuidador, né? Professor, nos deram uma identidade.
Renato é assim, né? Renato é isso. E a nossa identidade é nos dada por alguém. Quando a gente está vivendo um relacionamento, seja ele qual for, que o companheiro fere essa identidade, machuca, porque você não se vê naquilo que o outro está dizendo. Né? Isso. Então, assim, o relacionamento, ele reforça a nossa identidade, ou fere nossa identidade. Nós nascemos para uma relação de amor na vida, né? Então, quando você tem uma boas relação... obras. Sim. E, olha, todos nós que passamos por uma relação de desamor, sabe quanto dói a relação do desamor. Desamor é desprezo, né? Porque o antônimo de amar não é odiar, é desprezar. É desprezar. Quem me odeia, na verdade, não luta contra o amor. Talvez esteja mais apaixonado por mim do que me desprezando. Mas o desprezo é a caracterização do desamor. Então, e quando isso acontece? Na vida, com companheiros ou a inexistência desses companheiros. Eu não me basto. Eu preciso que alguém traga notícias minhas sobre mim para eu poder me reencontrar no momento em que, de repente, eu me perdi de mim. E alguém me diz, não, você é gente boa, você é um cara sério, você é um homem confiável, você, entende? Isso me reidentifica, me leva a voltar para a minha identidade, né? Então, quando ele diz meus companheiros, ele está afirmando que tem gente ali ao lado dele que está lutando a mesma luta, que estão vivendo na mesma direção. Tem coisas que só companheiros sabem da gente, né? É, isso mesmo. A gente nunca sente medo de contar o segredo para os companheiros, né? Ô, bispo, é isso mesmo. E tem segredos que a gente precisa compartilhar, precisa sair de nós para uma liberdade do nosso eu, né? Sim. Nosso eu, senão fortalecimento. Aquilo fica ruendo aqui dentro, né? Fica para a liberdade de quem eu sou. Isso precisa ser contado, né? A palavra de Deus fala que a gente precisa falar uns para os outros, aquilo que nos incomoda. Sim. Então, e para Deus, para que sejamos perdoados, e um para os outros, para que sejamos acrescentados, né? Isso é maravilhoso. Lógico, é interessante que Paulo já deixa aqui logo no preâmbulo, né? Na introdução, e a vontade de Deus é que experimentemos esse resgate. Uau! Né? Gente, tudo que nós precisamos é que a palavra entre em nós, né? É que o verbo entre em nós. Quem passa por essa experiência do caminho, né? Estar dentro de nós, não que o caminho seja um percurso geográfico, mas que o caminho entre dentro de nós, a gente não se perde quando o caminho está dentro. É essa a experiência que Paulo está propondo, né? Esse resgate não só me resgata, mas eu também resgato o caminho, de formas que o caminho com letra maiúscula, né, que é Cristo, quando o caminho está dentro de mim, eu gostaria que você não se esquecesse disso. Quando o caminho está dentro de mim, quando o caminho não está numa longitude, numa latitude, quando o caminho não é um ponto geográfico, quando o caminho ele é percorrido a partir do que está dentro de mim, me lembra Jeremias. Eu vou colocar as minhas leis na tábua do coração de vocês. Quem tem a tábua do coração com a impressão da palavra, do verbo vivo, não se perde. Lembra que Paulo dizia, eu sinto dores de parto até que, né? Até que Cristo seja gerado em vocês. Se a gente tem um discípulo em que Cristo está gerado dentro dele, fique tranquilo, ele não se perde mais, porque o caminho é percorrido de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Uau, que coisa, que sabedoria maravilhosa de Paulo. Sim. Nessa introdução ele deixa logo isso bem claro, né? Que é vontade de Deus.
termos essa experiência. Glória a Deus para sempre, amém. Amém. Já foi um WhatsApp aqui maravilhoso para a igreja, né? E agora nós vamos entrar na mensagem propriamente dita, mas a gente vai tomar um cafezinho e volta já. Pois então, Lloyd, voltando aqui, quando ele trata desses que estão aí circulando pela igreja, infiltrando uma nova mensagem, olha o que é que Paulo vai falar a partir do verso 6, né? Foi onde nós paramos, né? Sim, aqui a partir do verso 6, Paulo está aqui perplexo. Ele: não posso acreditar no que ouvi. Como podem ser tão inconstantes? Como resolvem abraçar outra mensagem? Vocês estão traindo aquele que os chamou para a graça de Cristo. E vocês sabem que não se trata de detalhes irrelevantes. É outra mensagem, completamente diferente. É mentira deslavada sobre Deus. Deixa eu dar uma paradinha Os aqui. responsáveis vamos por dar uma essa paradinha aqui. agitação. Não, vamos dar uma paradinha aqui, É galera. mentira deslavada? É mentira deslavada. Peraí, que isso aqui não pode ficar muito distante da gente. Gente, há tanta mentira deslavada, Lloyd. Não são detalhezinhos irrelevantes, porque tem coisinha irrelevante, né? Se houve um cara ali, um outro acolá, uma senhorinha mais adiante, que elas tocam em detalhezinhos que são relevantes. Não tem acréscimo, nem tem retirada de nada. É detalhezinho. Mas Paulo está dizendo, nesta mensagem que vocês estão ouvindo aí, tem mentira deslavada. Aí ele diz, é outra mensagem. É outro evangelho, é outra mensagem. Não é a mesma, porque não se tratava de irrelevância, mas de coisas relevantes. Quando ele diz que vocês estão traindo aquele que chamou vocês para a graça de Cristo, olha a expressão, trair. Traidores. Porque receberam uma mensagem pura e agora eles estão fazendo mistura. É tipo gasolina batizada. Vai estragar o motor. Botar água na gasolina não é um detalhe relevante, não. Tem alta relevância. É outro composto. E é disso que Paulo está chamando a atenção. É isso que inquieta Paulo, porque o motor dele estava funcionando muito bem. Mas esse outro composto que entra naquilo que é original é tipo você está com um programa original rodando no teu computador e você pega um programa ou deixa que teu computador seja contaminado por um vírus, né? Vai acabar com todo o teu conteúdo, vai contaminar o teu conteúdo. E a pressa que Paulo tem, depois dessa introdução, ele tem uma pressa, né? Ele vem, não posso acreditar. Sim. Ele está ali incrédulo, eu não posso acreditar. O que aconteceu com vocês? Sim. Vocês estão deixando a mente de vocês ser persuadida com outra mensagem. Né? Ele está falando outro, ele não está falando, não, é algo que foi acrescentado, como você disse, não, é outra mensagem. Sim. Uma mensagem que daqui para frente ia fazer diferença, né? Em todo esse plantio que Paulo tinha feito um dia. Sim, porque o que esses caras estavam fazendo, Lloyd? Eles estavam tirando a essencialidade de Cristo, a suficiência de Cristo. Cristo não era mais suficiente. Tem que ter outros balangandãs. Toda vez que o evangelho é pregado com balangandãs, penduricalhos, com biquinho de crochê, como diz o pastor João, biquinho de crochê, você está enfeitando o enfeitável. O evangelho é belo por causa da pureza e da simplicidade dele. Quando você começa a colocar coisas balangandã, você enfeia a mensagem, tira a originalidade dela.
Começa a arrancar uma coisa daqui, uma coisa dali e descaracteriza. Eles estavam agora diante de um evangelho descaracterizado. Um evangelho que não era mais o evangelho, era outra mensagem. É aqui, gente, toda a mensagem do evangelho que arranca a suficiência de Cristo da nossa vida, esse é uma fabricação fake. É uma mentira, é uma falsificação. Eu fui comprar um tênis outro dia, e aí eu olhei o tênis, custava R$800. Digo, caramba, tá caro. Fui numa outra loja, o mesmo tênis estava por 200 e poucos reais. Eu olhei e falei, caramba, é tentador, mas deixa eu olhar. Deixa eu olhar a sola, deixa eu olhar a anatomia desse... Deixa eu ver esse negócio direitinho aqui. Era falsificado. Porque o original não deforma o pé, não cria problemas para o corpo. O grande problema, eu estou usando essa metáfora para dizer que outro evangelho pode deformar o corpo. E a gente precisa ter cuidado. Essa mensagem, Cristo é o centro dela? Ou eu estou me afastando de Cristo para justificar? Gente, não tem como ter uma mensagem saudável sem a centralidade de Cristo. É a centralidade de Cristo, né, que vai fazer com que aquilo que a gente está ouvindo, que a gente está experimentando, vai fazer mudanças e grandes diferenças na nossa vida. Então, nós que ouvimos a pregação do Evangelho, precisamos estar atentos. Cristo é o centro, ou o centro é um outro personagem, ou o centro é outra coisa. O centro é as regras, ou Cristo é a nossa regra. O Evangelho consiste na mensagem de Cristo, seu nascimento, sua vida, sua morte e sua ressurreição. Nós precisamos estar aqui. Se tem um Evangelho contando outra história, não é o Evangelho, é mentira deslavada. Sobre Deus. É isso Desculpe mesmo. ter te interrompido aqui, mas não dava para deixar ficar tão longe. É mentira deslavada sobre Deus. Aí ele fala, os responsáveis por essa agitação estão virando a mensagem de Cristo de pernas para o ar. Sim. Quero deixar bem claro, se algum de nós, até mesmo um anjo do céu, pregar uma mensagem diferente da verdadeira e original, seja amaldiçoado. Vou repetir. Se alguém, não importa a reputação ou as credenciais que possua, pregar uma mensagem diferente da que vocês receberam no início, seja amaldiçoado. Opa, papai. Eita, bispo. Olha, Elodie, ele diz assim, se algum de nós, então ele até se inclui. Se inclui. Se eu, em algum momento, pregar alguma coisa fora da essencialidade de Cristo, seja eu amaldiçoado, tanto quanto os outros, né? Nós sou eu e vós. Né? Se nós pregarmos outro evangelho, né? Até mesmo um anjo, até uma figura que se considera divina, né? Sim, com as credenciais que possua, seja que credencial é essa, seja essa. Seja um apóstolo, seja um profeta, seja... Outro dia eu ouvi um profeta, e eu coloco entre aspas aqui, não para fazer crítica, mas coloco entre aspas, um profeta pregando. O menino falou de tudo, menos de Cristo. Menos de Cristo. O menino ensinou um monte de coisa, interessante até, mas Cristo não era o centro. Era uma palavra que, na minha opinião, é amaldiçoada. Uma palavra que não me resgata para Cristo, que não me une a Ele, que não me mistura com Ele. Não Cristo como a minha solução, como a minha vida, né? Sim. É isso mesmo. Eu posso ir em frente, Pode. bispo? Aí, versículo 10. Acham que falo desse modo para manipular alguém? Ou para impressionar o próprio Deus? Ou para ganhar aplausos do povo? Se meu alvo fosse popularidade, eu não seria escravo de Cristo.
Saibam que a mensagem que transmitir a vocês não é mero discurso motivacional. Eu não recebi de nenhuma tradição, nem a aprendi em alguma escola. Eu a recebi diretamente de Deus e de Jesus Cristo. Amém. Não, vamos parar aqui. Vamos obedecer aos parágrafos aqui. Lloyd, assim, eu tenho respeito do discurso motivacional. Eu não tenho, de verdade, eu não tenho problema com eles, não. Já vi gente até fazer deboche com os coaches, por exemplo, né? Que são superficiais, que não sei o quê. Eu acho que cada um cumpre seu papel e meu respeito, ok? Mas essas técnicas não são para a igreja. Isso mesmo. Se uma pessoa busca uma orientação de um profissional motivacional, é uma coisa, né? Para a sua empresa, para a sua desorganização, é uma coisa. Mas não dá para misturar isso com o evangelho. O evangelho. Outro dia eu fui a um culto. Fui convidado, fui eu lá. Fui para participar do culto, não como palestrante, como alguém que estava ali para adorar junto com os irmãos. Quando eu terminei, eu disse, cara, isso não é um culto cristão. Não é um culto cristão. O que a gente tem aqui é um discurso motivacional. Na verdade, eu também já fui confundido com alguém de discurso motivacional. Sei que nem tudo aquilo que parece que é, até por causa da minha elasticidade, né, do meu ambiente de trabalho e tal, eu tenho um discurso mais elástico. Mas você pode acompanhar cada mensagem minha. Cristo está ali o tempo inteiro. Ainda que eu fale da natureza humana, que eu fale dos desvios da natureza humana, dos percursos feitos, eu estou sempre voltando para Cristo. E a sensação que eu tenho é que, às vezes, não é? A gente está diante não do discurso de Cristo, mas do discurso do oba-oba, do eia-eia, do avante-avante. Das técnicas, das técnicas, sim. Que movimentam o emocional do homem, né? Sim. A gente vê muito isso. Hipnotismo, Lloyd. Isso. Quantos processos de hipnose, terapia, né? Sim, muitas sim. vezes são processos... Ela tem seu papel na questão clínica, mas ela não pode ser misturada. Eu já fui a cultos, né? E nem precisa ir, você pode assistir pela internet, cultos em que a técnica da hipnose é usada coletivamente, com o uso da música, os mantras cantados, não é? Para que se desestabilize o estado alfa de concentração da mente. São técnicas. Eu ouvia o depoimento de um cara que dizia que alguns pregadores procuravam-no para que ele ensinasse técnicas de hipnose para eles, a fim de que eles aplicassem nos seus cultos. Não, isso não tem a ver com o discurso cristão. Não. Isso não tem a ver com a mensagem do evangelho. Isso tem a ver com outros interesses. Isso mesmo. Talvez o interesse da popularidade, talvez com o interesse econômico, talvez com o interesse político, talvez com outros interesses. Não com o interesse de ver Cristo gerado na vida dessas pessoas. É isso mesmo. Muitas vezes se confunde. Hoje é muito comum pessoas aplicarem técnicas no ambiente realmente da igreja, né? Muitas vezes vai pregar o evangelho e naquilo leva as técnicas, uma ferramenta que era para ser desenvolvida em outro ambiente, um ambiente profissional, um ambiente mesmo de uma cura em outro resultado, para dar um outro resultado, não que fosse ali um resultado na sua espiritualidade naquele momento, mas as pessoas aplicam. Sim. Eu sou coach, né? Trabalho como coach, mas eu tenho muito cuidado quando as pessoas convidam, Lloyd, vem dar uma palavra. Eu pergunto, você quer o quê? Uma ministração da palavra de Deus? O que você quer? E as pessoas às vezes, não, eu queria que você trouxesse uma palavra sobre isso, uma palestra. Aí eu
digo para ela, eu consigo colocar aí, então você quer isso, isso, isso? Ela, é isso que eu quero. E às vezes a pessoa não sabe dizer ou diferenciar o que ela quer naquele momento para aquelas mulheres da sua igreja. Confundem muito, muitas vezes, em reunião de mulheres. Traz uma palavra para as mulheres. E elas confundem a pregação do evangelho, muitas vezes com um discurso motivacional, ou então de cura, a ferramenta né, onde você está no laboratório, né, com o seu método, né, são suas técnicas, acha que isso também eu posso usar ali naquele ambiente, que seja um ambiente onde nós iremos falar da palavra de Deus. Sim. O pessoal confunde ainda muito, e é bom a gente realmente aqui começar a colocar pontos nos is para que haja esse entendimento, senão seria uma outra mensagem, como diz Paulo. Sim. Né? Nós estamos aplicando ali uma outra mensagem. A gente precisa ser mais honesto mais com os conteúdos que a gente tem, né? E sempre colocar os versículos. De onde eu estou tirando isso? Aqui, do livro de Oséias, Abacuque, está ali o que o Senhor... Quem está falando isso? Tem que sermos muito claros na pregação do Evangelho. Porque aqui Paulo, quando ele traz aqui textos, né, que ele diz, as Escrituras que dizem isso. Ele não diz que é ele que diz, ele diz as Escrituras que dizem isso. Quando ele trata de esclarecer, né, aos Gálatas essa mensagem, ele traz texto, ele diz, olha, onde é que diz? As Escrituras falam sobre isso aqui. Sim. Né? Lodi, às vezes, assim, são muitas mentiras ditas, né? Eu ouço tudo. Tudo que é possível ouvir, eu ouço tudo. Até loucura eu ouço. Outro dia, eu ouvi alguém dizendo, olhe para o espelho e diga para você mesmo, eu posso. Gente, tem coisas que a gente não pode e nem vai poder. A gente precisa ser mais íntegro no que diz, né? Porque há coisas que nós não vamos poder. Há coisas que estão impedidas para nós. Tem coisas que eu quero, mas não posso. Não posso, não vou conseguir. Compreende? Ninguém, assim, o mundo não nasce para ser milionário. Nós estamos vivendo uma era capitalista. Tem uns que ficam, tem outros que não ficam. Tem uns que é só força de trabalho. E você injetar frustração na cabeça desse, entende? Aí eu ouço o evangelho dizer assim, olha, tendo que comer, tendo que vestir, tendo onde morar, fica satisfeito, cara. Não, eu posso ficar milionário. Não pode. Deus deu talento assim, deu 100 para um, deu 60 para outro, 30 para outro, ok? Então, assim, se Deus me deu 30, por que eu vou ficar desesperado para ter 100? Se 100 não é a minha praia. Não que nós não façamos planos, né? Pode fazer. Estabelecemos metas, né? Vou estabelecer metas para o meu dinheiro, para a minha família, para a minha vida profissional. Eu posso, porque a palavra de Deus diz que faz bem, né? Planejar faz bem. Mas a resposta, quem vai dar? A resposta vem de Deus, então, né? assim, a gente tem que estar atento a essas respostas, né? Para não sair frustrado no processo. Isso mesmo. Meus planos necessariamente não tem que gerar frustração se eu sei que a resposta certa para aquele plano vem de Deus. Vem de Deus. Então eu tenho que aquietar a minha alma. Nem tudo o espelho vai dizer para mim que eu posso, né? Parece coisa de Branca de Neve, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Mas reconhecer também quando eu posso mais, dar um passo a mais do que aquele passo que eu já dei. Eu olho para mim e digo, opa, cheguei até aqui, então eu posso mais. Eu vou dar um passo a mais. Eu posso reconhecer diante do espelho que eu posso mais, porque eu vejo em mim isso tudo me levando para um lugar mais adiante, mais à frente. Então eu posso sim dizer, Lloyd, você pode mais, eu posso mais. Né? Reconhecendo. Lloyd, o dia que eu entendi que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim, ok? Eu sempre vou poder mais. Né? Eu sempre vou poder mais. Agora, em mim não há um espírito muito capitalista. Então, eu não fico sonhando com jatos, eu não fico sonhando com mansões, eu não fico sonhando com carrões. Né?
Embora, sim, eu acredito que Deus pode tudo, inclusive que eu tenho uma mansão, embora eu particularmente não desejo ter uma, de verdade não. Eu sou mais da casa no campo do que da mansão. Delícia! Uma rede estendida, Vixe, Maria. o vento batendo. Uma paredezinha de sapê para dar sentido ao rústico. Isso é uma riqueza, um fogão a lenha. Isso é um tipo de riqueza, Sim. isso é um tipo de abundância, Sim. porque nós não podemos olhar para a abundância e para a riqueza apenas como coisas materiais, Exato, né? é. Mas com coisas que vêm para nós. Eu olho lá, todo dia quando eu abro a janela do meu quarto, o que entra? O sol. Entra aquele sol que eu digo, meu Deus, que riqueza! O sol batendo na minha cama, eu estendendo os lençóis, que riqueza! O vento entrando no meu quarto. Isso para mim é um tipo de riqueza. Sim, Lodi, nós temos histórias únicas. O grande problema é que, civilizatoriamente, nós temos um apelo a sermos todos iguais. Nós não somos todos iguais, no sentido de que cada um tem sua própria peculiaridade, ok? Sucesso para um pode ser fracasso para o outro. Eu fico pensando que muitos atribuem esse conceito de sucesso e fica ali no Instagram fazendo comparações, né? É por isso que, assim, ali no shopping, eu às vezes desço para almoçar ou coisa parecida, parece que eu vi uma mesma pessoa 3, 4 vezes, porque o cabelo é o mesmo, aquele sorriso de giz é o mesmo, né? A sobrancelha é a mesma, a harmonização é a mesma. É aquela coisa de querer ser como todo mundo. Nós não somos como todo mundo. Nós só somos nós e o que conseguimos ser. E aqui a gente precisa aprender a estar satisfeito com aquilo que a gente já tem conseguido. Não que a gente tem que ser frustrado para conseguir mais. Se o desejo é esse... Cada um tem uma ambição em um grau, exato, né? E olhar para frente não significa que nós estamos olhando a mesma coisa. Exatamente, né? cara. Exatamente. Nós estamos olhando a mesma coisa. Exatamente. Um olha para o pasto e vê um boi, o outro vê uma sapataria, vê uma queijaria. Até olhando para o elefante branco, nós olhamos coisas diferentes. Enquanto o outro olha e diz, eu estou olhando a tromba, o outro diz, eu estou olhando ali o rabo do elefante. Olhando para o mesmo objeto. Né? Então é isso. Nossa percepção é diferente, É diferente, né? Então, por isso, Paulo, ele diz muito cuidado com essa mensagem, para que vocês não estejam agora adotando uma mensagem que não é aquela do início, a que eu transmiti a vocês, que ele fala. Sim, sim. Já estavam se desviando, né? É verso 13 agora, não? Verso 13. Estou certo de que vocês ouviram a história da minha vida, quando eu vivia no judaísmo. Na época, eu perseguia a igreja de Deus. Meu objetivo era destruí-la. Ninguém me superava no apego às tradições dos nossos antepassados. Mas Deus estava de olho em mim. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, Ele me escolheu e me chamou por sua graça, cheia de generosidade. Por sua intervenção, revelou seu Filho a mim para que eu o anunciasse aos outros povos, os que não são judeus. Ok, vamos dar uma paradinha aqui, Lloyd. Vamos dar uma paradinha. Cara, eu fico muito interessado nessa relação que Deus tem particular com cada um de nós. Eu sempre digo, e não digo isso como um recurso da minha fala. Deus, Ele é Deus de todos os homens, mas Ele também é Deus de cada um de todos os homens. Isso quer dizer que eu tenho uma relação pessoal com Deus, individual, uma relação que é minha com Deus. E quando Paulo diz, feito Jeremias, né, que lá no ventre da minha mãe, Deus me escolheu, eu fui eleito lá, ainda estava no ventre da minha mãe. Vivi uma história completamente diferente. Persegui as igrejas, meu intuito era acabar com essa história de igreja, mas Deus já tinha um plano, né? Mas Deus tinha planos para a minha vida. Cara, eu quero lembrar isso aqui não é jargão de pregador,
Deus tem planos com a tua vida. Não importa o momento que você esteja vivendo hoje, Deus tem planos com a tua vida. A tua história não é um acidente de percurso. Ela é fruto de uma elaboração divina. Esteja vivendo você hoje um fracasso, esteja vivendo hoje um desespero, ainda há esperança, porque Deus escolheu você. Não escolheu Paulo, porque Paulo era um privilegiado, escolheu a cada um de nós. Cada um de nós. Eu não me lembro muito de coisinhas da minha infância, mas já desde lá, os sofrimentos, as angústias, as tristezas, tudo isso foi uma elaboração de uma mão divina que construía a minha história. Deus tem histórias para que você viva. Não se desanime, a gente vai tomar um café, mas a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. É muito interessante, Lloyd, nesse verso 13 ao 16, é que é impressionante como Deus esconde tesouros incalculáveis em vasos de barro. Paulo faz a narrativa de que ele era um vaso de barro, e nessa condição de vaso de barro, o tesouro desses planos divinos sobre ele estavam lá guardados. Ele se manifestava ao mundo com essa revolta brutal de fazer um grande extermínio, né? Fico imaginando como Paulo pode, em algum momento, mesmo abraçando o perdão de Deus, como algumas culpas devem ter castigado quando ele levava encarcerado e às vezes matava algum cristão, como isso deve ter feito mal a ele. Coisas que ele diz em algum texto que eu tenho vergonha de tratar, né? Coisas nessa casca grossa. E dentro dessa casca grossa havia um ambiente fertilíssimo, como a vida das pessoas. Estava me lembrando de um texto de Lucas 15, que Jesus está rodeado de pessoas, segundo a fala dos fariseus, homens de reputação duvidosa. E os fariseus estão ali olhando o que está acontecendo, Jesus sentado com esses de reputação duvidosa. O que eles não sabiam é que Jesus estava chamando à existência aquilo que estava dentro daqueles que tinham uma reputação duvidosa. Quantos santos devem ter brotado dali? Quantos homens e mulheres notáveis na história que a Bíblia não conta? Eu estou só imaginando. E o que Jesus estava fazendo era tirando para fora essas riquezas quando para escutá-los, quando para comer e beber com eles. E os fariseus estão preocupados com a reputação duvidosa. Reputação duvidosa tinha Paulo. No início da sua conversão, a igreja tinha medo dele, porque ele ainda tinha uma reputação duvidosa. Né? Dentro de gente de reputação duvidosa, tem gente íntegra, gente séria, mas que viveu tantos anos dentro de um modelo, de um vaso mal enjambrado, que a vida decidiu esculpir, né? E a gente precisa ter paciência e ter essa percepção do mais profundo. Às vezes a gente está muito impressionado com aquilo que a gente está vendo. Olha, nunca subestime a história que Deus escreveu sobre a vida de alguém, os planos que Deus tem, só porque tem uma reputação duvidosa. Tem uma reputação duvidosa agora, mas se o interior desse vaso vier para fora, nós temos histórias fantásticas. É a gente nunca perder a esperança, né, de acessar esses tesouros e de ser um cooperador de Deus. Por isso pregamos o Evangelho, porque somos cooperadores de Deus para trazer à existência aquilo que não se vê, porque a gente só vê a casca, a gente só vê aquilo que aparece
e as histórias lindas que Deus escreveu, a gente não está nem aí. Eu estava vendo uma foto minha de neném, né, uma foto que eu tenho de 6 meses. Cara, eu olho para aquela criança e digo, não podia imaginar a fase adulta desta criança. Mas o fato é que sempre haverá uma fase adulta a ser explorada, a ser vivida, a ser manifesta, né? Sim. Eu me lembro das minhas timidezes lá da minha infância, como eu era tímido, como eu tinha dificuldade de me expressar, e não podia nunca imaginar que eu me sentisse livre para manifestar meus pensamentos, né? Talvez porque eu tivesse medo das censuras, porque talvez eu me achasse desinteressante na minha adolescência e juventude, talvez porque eu não me sentisse atraente para o mundo. Eu era tímido, eu era acanhado, era impossível se falar para... Nessas coisinhas de escola, de apresentação de grupo, eu morria, mas eu não fazia apresentação. Muitos bloqueios, né? Muitos bloqueios. Nessas fases nossas de adolescência, eu também tive os meus bloqueios, a timidez, sair de um lugar, sair da minha cadeira para ir ao banheiro, não ia de jeito nenhum, ficava grudada, com vontade de ir no banheiro, não, porque eu achava que alguém ia olhar minha perna fina, ia olhar minha orelha de abano, alguém ia pontuar ou destacar aquilo que era o imperfeito, né? Porque na minha época já existia o padrão, o que era padrão, a beleza padrão, a educação padrão, a roupa padrão, a beleza padrão, né? Então, justamente, aí a gente começa a colocar essa muralha, né? Para ninguém nos ferir, não é isso? A gente vai nos protegendo, né? Aí quando Paulo diz que eu fui chamado, eu fui escolhido. Agora que veio essa revelação, eu fui escolhido aonde? Desde do ventre da minha mãe. E quando essa revelação também veio sobre a minha vida, isso me libertou. Eu não nasci por acaso. Eu não fui criada por acaso, por minha família de criação. Não foi por acaso. Foi um plano divino que ele escreveu cada detalhe. A minha saída da minha mãe biológica para a minha mãe de criação, o dia, a quantidade de dias que eu iria morar naquele lugar para aperfeiçoar, para eu me tornar quem eu me tornei. Então, nada é por acaso, não existe. Coincidências também, eu não creio que foi coincidência da vida, mas foi Deus escrevendo a nossa história. Como Paulo disse aqui, como você acabou de dizer, existia um tesouro guardado dentro de você. Exatamente. Existia um tesouro guardado dentro de mim. E quando esse vaso estava pronto, né? E muitas vezes o vaso, é preciso quebrar o vaso para o tesouro sair. Lloyd, o contato que a gente tem com o Evangelho faz isso. Foi o que aconteceu com Paulo. Às vezes, na construção do vaso de barro, a gente tem material que traz muita dificuldade para o vaso de barro. Por exemplo, se você nasce numa condição, seja ela simbólica, seja ela imaginária, ou seja ela real, de rejeição, ok? Você vai viver a vida inteira, talvez, sem saber amar. Porque amor é uma arte que se aprende. A gente aprende a odiar, a gente aprende a amar. Então, a construção desse vaso de barro, a construção da minha vida, às vezes ela é feita com esse material. Eu aprendi a amar porque eu tive um encontro com o amor. Eu fui amado por Deus. E esse amor reconstruiu coisas em mim, porque eu só sabia me defender. Eu só sabia me defender. Era uma relação conflituosa entre amor e ódio que habitava dentro de mim. Então, o amor ama, dizia Jorge Cesarino, o amor ama e o ódio vigia. E a gente precisa aprender a amar. E o Evangelho é um território que me remete ao amor. Qual é a essência do Evangelho? O amor. Os 10 mandamentos e os 613 preceitos da Antiga Aliança estão num mandamento só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Essa triangulação equilátera entre Deus e o próximo, né, é uma relação de equivalência que me liberta para amar na vida.
Quando eu não passo por isso, eu aprendo a me defender. Então, não tenho uma relação de amor. Vigiar. Eu tenho uma relação de ódio, de vigia, né? Esse mesmo Jorge Cesarino, outro dia, estava falando sobre amor, e ele dizia assim, quando alguém diz para você, eu te amo, cuidado, porque você está me ameaçando. A gente está se conhecendo agora e você está com essas ameaças. Porque, assim, esse amor que contém o ódio, né? Essa relação de amódio, que é uma relação que habita em todos nós, querendo ou não, né? Me faz me defender, me faz me proteger. Mas quando eu tenho contato com o amor de Cristo, a sua entrega por mim, o resgate que foi feito pela minha vida, eu salto dessa condição de defesa para estar desguarnecido, à vontade no território do amor, amando até meu inimigo. Isso mesmo. É impossível para quem não conhece o amor, é impossível para quem não aprendeu a amar. Então, é preciso aprender a amar. E está no Evangelho o grande ensino de amor. E o Evangelho me remete até à perda dos meus narcisismos, né? Porque é o que me impede de amar livremente. Só amo a mim mesmo. Só amo a mim mesmo e só quero que amem a minha moda. Mas a gente passa a entender que cada um ama a sua própria moda, ama do seu próprio jeito, manifesta isso da sua própria maneira, né? O zelo que às vezes se tem demais, às vezes se tem de menos. Então, é o Evangelho que vai esculpindo isso na gente. Que vai alinhando isso dentro de nós, né? Sim. Trazendo harmonia, né, na vida. Sim, sim. Ai, que bênção. Então, Paulo, quando ele diz que foi Cristo, por sua intervenção, revelou Cristo, Deus revelou esse Filho a mim, para que eu anunciasse aos outros povos, os que não são judeus. É tão bom quando a gente sabe da nossa capacidade, para que qual é o meu papel? Para que eu nasci, né? Para que eu nasci? Qual é o meu papel na sociedade? Qual é o meu papel dentro da minha família? É tão bom quando a gente tem essa nitidez, quando essas lentes estão desembaçadas dentro de nós e a gente consegue ver isso de forma clara. A gente ajuda muito, Sim. a gente desenvolve pessoas, a gente desenvolve a nós mesmos, Sim. primeiramente, né? E Paulo, ele tem isso muito claro dentro dele, ele tem isso muito claro. Sim. Né? O grande dilema da vida, os gregos nos ensinaram a pensar, né? Ensinou o mundo a pensar, o mundo do pensamento. O grande dilema sempre esteve lá. De onde eu vim, quem sou eu e para onde eu vou. E o Evangelho me responde isso com muita clareza. É a nossa reidentificação. A gente descobre quem a gente é no Evangelho. Descobre de onde veio, quem é e para onde vai. E para onde vai? E ele diz aqui, ó, vou ler no 16, posso? Pode, claro. Logo depois desse meu chamado, fui para a Arábia. Não consultei ninguém e não fui a Jerusalém me aconselhar com os que já eram apóstolos. Mais tarde voltei a Damasco. 3 anos depois, fui a Jerusalém para conhecer Pedro e saber mais sobre a fé. Foram apenas 15 dias, mas que dias aqueles! Com exceção de Tiago, irmão do Senhor, não vi nenhum outro apóstolo. Diante de Deus, eu estou falando a pura verdade. Então, comecei meu ministério nas regiões da Síria e da Cilícia. Mesmo depois de todo aquele tempo, eu ainda não era conhecido nas igrejas cristãs da Judéia. O que sabiam de mim era apenas isto: aquele homem que antes nos perseguia, agora está pregando a mesma mensagem que tentou destruir. E como eles agradeceram a Deus e o adoraram por minha causa. Olha que coisa tremenda essa, né? Maravilhoso esse relato. Que coisa tremenda. Olha, eu quero parar num tempo aqui. Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Ele prosseguiu. Não. É que assim, Lloyd, quem sabe de onde veio e para onde vai,
quem tem o fim em mente não fica parando para se justificar. Não fica não, né, Fica bispo? não. Não fica não, porque tem coisa mais importante para fazer. Eu não tenho que estar parando toda hora para me justificar, porque eu não posso perder tempo. Sim, a própria história vai revelando as coisas. Eu não preciso parar para estar me justificando o tempo inteiro. Essa tentativa de tentar convencer as pessoas das coisas é muito desastrosa, é muito reducionista. Verdade. Entende? O evangelho tem que ser pregado não na tentativa de convencer quem quer que seja, mas na exposição da clareza dele. Eu não sou advogado de Deus. Eu não sou advogado do evangelho. Eu acho que é Billy Graham quem diz, não tenho muita certeza, mas que o evangelho não precisa de defesa, é só você abrir. Ele é como um leão, é só você abri-lo e ele vai se defender sozinho. Uau! Né? Cara, assim, 3 anos depois eu fui a Jerusalém. Treinamento, Ló, treinamento. Há pessoas que acabam de chegar e já querem sentar na janela. Verdade. Não querem passar por treinamento. 3 anos depois. Não querem observar, aprender com o outro, com quem já está mais adiantado no processo. Só 3 anos depois, ele vai passar 15 dias em Jerusalém, né? Tem contato com Tiago, que o testemunho de Tiago é fantástico, né? Esse que era irmão do Senhor, se tornou o bispo de Jerusalém. Esse camarada tem uma influência extraordinária, um respeito muito grande. Ele tem voz dentro do concílio. Né? Ele tem representação, ele tem um testemunho muito íntegro. E Paulo vai estar com ele. Os outros apóstolos deviam estar postulando. Uma voz madura, né? Tiago, uma voz firme, né? Madura, conciliadora, isso acolhedora. Mesmo, acolhedora. Sim, porque toda a notícia que tinha de Paulo era assim, ele agora está pregando a mesma mensagem que nós estamos. Não tinha muita substância de Paulo, né? Paulo não era um superstar nessa época, né? Eu acho que nunca foi, né? Mas não era um superstar. Ninguém conhecia, senão a notícia de que ele também estava pregando o evangelho que ele perseguia anteriormente. Eu queria só parar nesse tempo de maturação, esse tempo de treinamento. Que tratamento também, né, bispo? Precisamos ter, não é? Paulo não sai pregando. Ele passa por treinamento, passa 5 anos no deserto. Cara, ele teve um tempo de maturação. Que pregar o evangelho imaturamente, apresentar-se imaturamente, às vezes pode ser um suicídio. Sim. Né? É como tu pegares um neófito e colocá-lo como o centro. Oh, meu Deus. Olha a tragédia que pega esses artistas que acabaram de se converter para fazer propaganda na igreja, né? E o cara não tem conteúdo, que está doutrinando. Outro dia eu via um doutrinando as pessoas. Digo, meu Deus, ele não tem tempo, ele não tem maturidade. E está aí doutrinando, falando do que ele acha, do que ele percebe, e não do que o evangelho está dizendo propriamente dito. Às vezes, né? em vez de eu amadurecer, eu vou apodrecer, né? Vou apodrecer diante daquelas situações, porque eu estou me colocando antes do tempo. Sim. Lógico, a tragédia desse ministério infantil, desses pregadores mirins, cara, isso é uma tragédia. O que estão fazendo com esses garotos, com essas meninas, prematuramente lançando-os como um espetáculo. É como a mulher barbuda, como a girafa seresteira, contra... É uma comparação meio esdrúxula que eu estou fazendo, mas é circo. É isso. Né? Tem a girafa seresteira, o urubu que toca flauta e violão. É um circo. Agora vamos ver o menor pregador do mundo. Vamos ver o bruxo que se converteu. Sabe, é espetáculo cultico. Às vezes o cara não tem substância nenhuma. Uma criança, cara, um menino, uma menina, verdadeiro homicídio. Estão expondo essas crianças a um risco danado. É a mesma coisa que o cantor mirim, o pregador mirim. Cara, vamos deixar essas crianças brincarem.
Vamos deixar essas crianças viverem a infância delas. Não aborte essa infância, porque isso vai fazer falta lá na frente. Fundamentar essas crianças, né? Sim. Necessário, né? Dar fundamentos, ensinar essas crianças. A gente fala dessas crianças não só de uma idade, né? No seu ciclo de crescimento, mas nessa idade que essa pessoa que chega na igreja, como você falou. Imatura, né? Imatura. Neófita. Aqui Paulo, ele dá uma lição quando ele diz, 3 anos eu passei. Né? Eu estava contido ali, 3 anos, né? Aprendendo, sendo trabalhado pelo próprio Espírito de Deus. Primeiramente, a visão dele naquele início, né? Do seu chamado, ele perdeu a própria visão para poder ganhar uma nova visão. Né? É interessante, ele perdeu a sua própria visão. Nesse início de chamado, a gente tem que perder, realmente, como fez Paulo, perder a nossa própria visão. Que visão estou tendo no início do meu ministério? O que é isso? Eu vejo tantas pessoas, eu vejo tantas pessoas que eram para estar aprendendo, já estão ensinando. Né? Eram para estar sentados, já estão de pé. Né? Já estão de pé com o microfone na mão, enquanto o momento daquela pessoa, a estação dela era estar o quê? Ainda aprendendo, sendo alicerçada, fundamentada para na estação apropriada, na estação adequada, ela pudesse dar os seus bons frutos. Que a palavra de Deus diz que existe uma estação adequada, existe uma estação apropriada, onde os frutos serão saborosos. Né? Sim, é verdade. Eu toquei na questão dos pregadores mirins porque hoje está em moda, né? Sim. Usar essas crianças que não se suportam ainda e querem dar suporte para os outros. Não somente pregadores, mas até palestrantes mirins. Dentro das empresas, ensinando, né, para empresários, para líderes, né, tentando ensinar para esses homens coisas que ainda não competem àquela faixa etária, porque elas não viveram aquilo. Elas não experimentaram aquilo que elas estão falando. Então, não é legítimo. Não é verdade? Não é. Porque Deus só nos coloca até onde nós já passamos. Nós já fomos libertos. Então, nós já temos autoridade até aí. Entendeu? Eu acredito assim. Lloyd, a gente precisa aprender com as crianças. Mas aprender a sermos crianças. Crianças. Aprender a ser... É que as crianças estão ensinando adultos a serem adultos. Isso é que não está legal. Está fora de tempo. É, isso mesmo. As crianças têm um papel gigantesco na formação ou na construção de um adulto, que é ensinar os adultos a serem crianças. Isso. É um abuso. Eu diria que é criminoso. Porque estão criando deformações para a vida dessas pessoas. Tanto naqueles que têm uma faixa etária de criança, quanto os que essa maturidade emocional ou espiritual, né, que ainda não alcançou. Não chegou lá. Não tem batalhas para contar. Não tem lutas para narrar. Só tem uma coisa decorada. Isso. Né? Não existe legitimidade. Não existe. Né? Não autenticidade. É isso não mesmo. É legítimo. Isso é terrível, terrível, terrível. Né? Nós já estamos chegando já no final do capítulo? Já no final, que Paulo diz que... Então, eu comecei meu ministério nas regiões da Síria e da Cilícia. Ele falou aqui, colocou aqui onde ele começou o ministério. E mesmo depois de todo aquele tempo... Eu ainda não era conhecido nas igrejas cristãs da Judéia. Bispo, isso aqui, das pessoas quererem ser conhecidas, a popularidade do pregador do evangelho. Eu quero ser conhecido. Né? Isso aqui, as pessoas aqui, elas precisam dessa fama. E Paulo diz, mesmo depois de todo aquele tempo, eu ainda não era conhecido nas igrejas cristãs da Judéia. O que sabiam de mim? Alguém contava uma história. Olha aqui, alguém contava alguma coisa sobre ele. O que sabiam de mim era apenas isto.
Aquele homem que antes nos perseguia, agora está pregando a mesma mensagem que tentou destruir. E ele aqui conclui esse capítulo dizendo, e como eles agradeceram a Deus e o adoraram por minha causa. Olha, quem era Paulo, esse Saulo antes? Sim. Era esse homem matador, destruidor da mensagem. Então agora ele diz, agora eles estão gratos a Deus por minha vida. Eles estão adorando esse Deus por causa da minha vida. Sim, e quem eu me tornei. Sim. Olha, o tempo, eu ouvi isso do ex-presidente Collor, né? Que o tempo é o senhor da história. É preciso tempo para que algumas coisas se revelem, para que algumas coisas se declarem. E a gente precisa ter paciência com esse tempo de maturação. Eu fui ordenado ainda muito novinho, eu tinha 24 anos, eu achava que, né, eu ia dominar o mundo. Estava equivocado, com a motivação equivocada, com aquele ímpeto adolescente ainda ardendo dentro de mim. E depois eu fui vendo que a história é outra. O evangelho não tem a ver com popularidade, não tem a ver com fama. Eu passei pela TV, eu comecei fazendo TV e rádio no Rio. Eu ainda era... A rádio eu comecei a fazer com 24 anos. Olha. Cara, mas o que é isso, se não uma única oportunidade da gente pregar o evangelho? Não tem a ver com minha fama, tem a ver com a fama do evangelho e não com a minha fama. Amém. Mas aquela cabeça infantil misturava as paradas, né? Vamos ali tomar um café, Lloyd? A gente volta já já. Olá, queridos! De volta aqui para o quarto e último bloco da nossa programação. Mas antes de entrarmos no texto, que é fantástico, eu queria lembrar você que hoje nós estamos comemorando essa Páscoa cristã, celebrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor, e nós vamos ter um encontro agora às 18h30 para que nós nos lembremos de onde tudo começou. Nós vamos ter uma ceia que é uma ceia simbólica, uma ceia representativa daquela primeira mesa, com um cordeiro, com ervas amargas, com pão ázimo e o vinho. E queremos convidar você para essa memória, para essa recordação, mas também para essa experiência que nós vamos ter hoje nessa mesa pascal. Vamos nos lembrar do sofrimento, vamos nos lembrar do cordeiro que foi morto, nos lembrar do pão da pressa. Será um encontro fantástico que vai começar às 18h30 e eu estou aqui para convidar você para estar conosco nessa ceia especial de Páscoa. Será um encontro fantástico que nós teremos diante desta mesa e diante da palavra da mesa, porque para nós a mesa sempre fala, a mesa produz discursos fantásticos e queremos convidar você para estar conosco. O encontro começa às 18h30, mas agora pela manhã, bem às 9 horas da manhã, nós temos um encontro de ensino sobre o Evangelho e a vida. Estamos trabalhando conceitos muito importantes, muito preciosos para o curso da nossa vida, com um respaldo no Evangelho de nosso Senhor. E você é livre para estar conosco. Nós estamos sentados aqui, compartilhando da palavra, tomando um cafezinho, comendo alguma coisinha, porque ninguém é de ferro, e queremos chamar você para estar conosco. Agora sim, depois desse anúncio, nós vamos entrar no capítulo 2, versículo 1 da carta aos Gálatas, que é a carta que nós estamos tocando nela, né, Lloyd? Muito interessante aqui essa carta. E aqui no capítulo 2, Paulo vai falar 14 anos depois. Olha só, bispo, né? Tempo de maturação, aqui a gente vinha falando no bloco anterior. Não né? 14 anos depois. É muito tempo, será, bispo? Para uma caminhada, para uma jornada, para um ministério ali. Eu acho que sim, Lloyd. Eu não sei se é muito tempo, porque
assim, tem tanta coisa que depois de 20, 30 e 40 anos a gente continua aprendendo. Ainda continua menino ainda continua também. Menino, sim. É. Mas é um tempo muito apropriado para algumas coisas se encaixarem dentro da gente, né? Ele passa 3 anos e vai a Jerusalém. Agora, 14 anos depois daquela primeira visita, né? Ele volta. Isso só do percurso dele para Jerusalém, né? Então, ele passou muito tempo nesse desterro, pregando o evangelho a várias civilizações, né? Consolidando a mensagem. Sim, olha, é só a gente lembrar que Paulo chega à Europa, ele chega à Espanha pregando o evangelho, né? Ele faz percursos não imaginados pelos apóstolos de Jerusalém. Uau. Ele está livre para avançar, para semear a divina semente. Muito possivelmente, no processo de colonização, o evangelho tenha chegado aqui por causa de algumas gotas que Paulo deixou na Europa, né? Lembra que nós fomos evangelizados por europeus, né? Então, Paulo vai divulgar. A América do Sul hoje é tomada pelo evangelho que os europeus trouxeram, que de alguma forma tem Nos a influência de Paulo, né? É isso mesmo. Então, capítulo 2. 14 anos depois daquela primeira visita, Barnabé e eu subimos a Jerusalém e levamos Tito conosco. O propósito era esclarecer o que me fora revelado e apresentei a eles exatamente o que eu estava pregando aos que não são judeus. Foi uma reunião com os líderes mais estimados da igreja, porque não queríamos que o assunto fosse motivo de debate público, trazendo tensão. Isso poderia prejudicar anos de trabalho e também meu ministério. É bom dizer que Tito, que não é judeu, não teve de se circuncidar. Mas houve alguns que se infiltraram na conferência, passando-se por cristãos. Eles vieram espionar a liberdade espiritual dos seguidores de Cristo. O propósito deles era nos reduzir à escravidão legalista, mas nós não demos chance a eles. Não poderíamos permitir que vocês deixassem de lado a verdadeira mensagem. Olha que coisa, cara, né? Propósitos. Sim. É bom, Lloyd, sempre que a gente tenha uma verdade, que a gente tenha cuidado em pensar o que dizer. Isso é liberdade. Liberdade não é dizer o que eu penso, é pensar no que eu digo. Não é um joguinho de palavras. Liberdade é você pensar no que diz e não dizer o que pensa. Se eu dissesse tudo o que eu penso, não me suportariam. Porque eu tenho uma relação política com a vida, né? Nós estamos numa polis. Sim. E esse cuidado de pensar no que diz é um cuidado que pode amainar muito conflito. Paulo está dizendo aqui, né? Que ele toma uma decisão de fazer um encontro em Jerusalém, onde as discussões não atinjam pessoas que não estão preparadas para ouvir. Tem coisas que a gente tem que tomar cuidado mesmo ao dizer, porque pode machucar desnecessariamente tanta gente, né? E ele coloca isso muito em evidência, porque, olha aqui, está falando de cristão, está falando dos judeus ortodoxos, está falando dos cristãos, que queria obrigar Tito a circuncidar-se. Olha que loucura. Tito não era judeu, era um grego. Sim. Né? Sim, mas estão tentando obrigar Tito a fazer isso. E aqui ele diz, Tito, né, não foi conosco, mas ele não foi circuncidado. Sim. Porque não era necessário. Sim, não era necessário, como não é necessário. Não era aos gentios. Sim, exatamente. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com esse legalismo da nossa fé, porque, sendo nós uma igreja gentílica, nós precisamos ter muito cuidado como nós nos movimentamos. É o que em off, lá no início, a gente estava conversando, né? Que as práticas do Antigo Testamento acabam transbordando para a prática
da nova aliança. E aqui a gente tem que ter cuidado para não obrigar pessoas a viverem de um modo que elas não foram chamadas para viver naquele modo. Se é judeu e quer se circuncidar, não tem problema nenhum problema nisso. Mas o problema está em obrigar uma pessoa a viver de uma maneira que ela não nasceu para viver. Então, esse legalismo é que é perigoso demais para a vida de qualquer pessoa. E se a gente não tiver cuidado, a gente entra pelo viés legalista, né? A igreja tem essa tendência a querer normatizar tudo, em tudo criar norma, né? Não é que os gentios viviam dissolutamente, eles já receberam a mensagem dentro deles. O evangelho já estava dentro deles. Então não tem como viver de qualquer maneira. Uma pessoa que decide viver de qualquer maneira é porque o evangelho não entrou. Porque se entrar, muda a nossa maneira de pensar a vida. Não é que muda os nossos hábitos, não. Muda antes do hábito. Muda a mentalidade. Não se tratava deles, dos gentios, mas daqueles que queriam impor aos gentios, né, uma nova maneira, colocar na mensagem um ritual. Acrescentar à mensagem um ritual para valer agora o que? A salvação em Cristo Jesus. Sim, exatamente. Então, assim, para mim, o grande problema hermenêutico que a igreja hoje enfrenta, que não era muito diferente do que está acontecendo aqui, é tentar entender o Novo Testamento a partir do Velho Testamento, o Antigo Testamento. A gente precisa entender o Antigo Testamento a partir do Novo, principalmente nós que somos gentios, porque é aqui que nós fomos fundamentados, numa nova aliança. Então, entender a antiga aliança tem que ser a partir da nova aliança. O inverso complica muito. Senão, vou entrar pelo mesmo viés que esses irmãos. Não é que eles não eram cristãos, não é que eles não estavam rendidos a Cristo. É que a antiga aliança falava muito fortemente para eles e eles colocam regras naqueles que abraçaram a nova aliança. Então não tem que haver conflito. Que não tinham nem a mesma cultura. Não tem que ter conflito. Eu preciso ler o Antigo Testamento a partir dessas lentes do Novo Testamento. É assim que a gente entende esse compêndio chamado Bíblia. Né? Se eu inverto isso, pode ser que de alguma forma eu também me torne legalista. Uau! Para mim, essa é uma chave que os hermeneutas precisam desenvolver. De um ritual, né? De passos, o evangelho seguindo 6 passos, 7 passos, é o que a gente vê muito hoje, né? Tipo assim, interpretar a partir da sombra a realidade. Se aquilo, diz o escritor aos Hebreus, se aquilo que era sombra e era glorioso enquanto sombra, nós agora não temos mais a sombra, nós temos a realidade. Então, a sombra, por exemplo, eu estudei muito os tipos do Antigo Testamento. Eu trabalhei muito essa ideia dos tipos. Isso é fantástico, fantástico, fantástico. Só para você ter uma ideia, aqueles enfeites, né, que eram 66 enfeites de romãs, 66, né, que no candelabro, na menorá. Tudo tinha uma simbologia. Tinha uma simbologia. São 66 livros a Bíblia que nós temos. Então, eu vou fazendo essas analogias. É interessantíssimo. Mas eu tenho que partir, as minhas analogias, elas precisam partir de Cristo. E não de lá para Cristo, é de Cristo para lá. Ficar nesse apego, né? Sim. Esse apego religioso, né, Bispo? Porque é um apego religioso. Estava acontecendo aqui, né? É isso, né? Então, vamos continuar, Bispo? Vamos lá, verso 6 agora, né? Então, ele diz aqui que não podíamos permitir que vocês deixassem de lado a verdadeira mensagem. Quanto aos que eram considerados importantes na igreja, a reputação deles não me incomodou.
Eu não me impressiono com aparências, quanto mais Deus. Nenhum deles acrescentou nada à mensagem que eu prego. Logo ficou evidente que Deus me havia confiado a tarefa de pregar aos não-judeus a mesma mensagem pregada por Pedro aos judeus. Reconhecendo que Deus tinha me chamado, Tiago, Pedro e João, colunas da igreja, receberam a mim e a Barnabé e nos designaram para o ministério aos demais povos. E eles continuavam alcançando os judeus. E está tudo bem. E está tudo bem. Apenas acrescentaram um pedido, que nos lembrássemos dos pobres, o que é meu desejo profundo. Depois disso, Pedro veio a Antioquia. Acabei tendo de confrontá-lo, pois ele errou feio. Vou contar como foi. Antes que algumas pessoas da parte de Tiago chegassem à cidade, Pedro comia normalmente com os que não eram judeus. Mas depois que o grupo de Jerusalém chegou, todos conservadores, ele começou a evitar todo contato com seus amigos não-judeus. Isso provou que ele tinha medo do grupo conservador judaico, que tentava fazer valer o velho sistema da circuncisão. Infelizmente, o restante dos judeus da igreja de Antioquia aderiu à hipocrisia, até mesmo Barnabé. Vixe Maria! Até Barnabé, bispo. Lloyd, Olha. o que pensam sobre nós às vezes é assustador. Olha. Acho que o medo da reputação, o medo da crítica, fez com que Pedro e os demais, inclusive Barnabé, aderissem à hipocrisia. E olha que eu pensava que aqueles altos e baixos de Pedro, aquela fase, já tinha passado, mas aqui 14 mostra, anos depois aqui mostra a hipocrisia, né? Sim, sim. E era um homem sério, que pregava com Sério, integridade, que estava ali entregando a sua vida. Mas esse medo da reputação... E olha que ele enfrentou os judeus, judaizantes, né? Não os judeus cristãos. Ele enfrentou os judeus, cara a cara. Nós vimos isso em Atos dos Apóstolos, as defesas de Pedro, Sim. né? Não temendo a morte. E agora ele está arregando diante da presença Dos conservadores. Não é incomum, não é incomum. Há pessoas que são honestas, são sérias, são íntegras, mas morrem de medo do que vão pensar delas. Talvez tenha sido isso. O exemplo de Jesus é comer com os pecadores. O exemplo de Pedro é não, que vão pensar de nós a partir de agora, né? Ele fez isso, lembra quando Jesus saiu do Getsêmani, que ele, diante da fogueira, ele negou Jesus? Sim. Ele fez isso, né? Se afastou. O que vão pensar de mim, me vendo junto com esse homem, né? Que agora vai para a morte, vão me matar também, vou ser julgado por isso também. Aqui é uma ética quebrada a partir da reputação. A velha né? criatura, bispo. Tem uma Se velha levanta maneira de pensar as coisas. os né? velhos hábitos. Sim. É que, assim, são muitos em nós, Lloyd. Às vezes é difícil admitir isso, mas há muitos em nós. E a gente tem que estar muito atento, porque nesses muitos há homicidas em nós, né? Há escuridões em nós. Eu não admito isso porque eu sou a luz do mundo. Tudo bem, luz do mundo. Mas pense em reações que você tem tido ao longo da sua vida, que não são reações de luz, são reações de escuridões, medos que nos percorrem. A nossa alma, ela é muito cavernosa. E às vezes tem cavernas muito profundas. É mesmo. Que talvez a luz não tenha chegado lá, porque eu nem tenha admitido a escuridão daquele lugar. Quando eu aceito, Sim. né? Sim, Essa aceitação, aceitar que ainda existe essa caverna, essa escuridão em mim. Sim. Olha, a oração do salmista, Senhor, derrama luz nas minhas trevas, é uma oração das mais extremas consciência, né?
derrama a luz nas minhas trevas. Admitir que pode haver uma escuridão em mim. Porque, normalmente, há escuridões que elas não aparecem como escuridão. Aparecem como uma sombra natural da minha vida. Tipo assim, eu atacar no outro aquilo que incomoda em mim, eu aprendi que aquilo que me incomoda no outro fala mais de mim do que do outro. Chegar a essa consciência é uma evolução. Mas quantos querem chegar a essa consciência de que tem algo incomodando você? Que não é necessariamente o outro. É aquilo que te incomoda, né? É aqui que todas as nossas violências aparecem, que toda a hipocrisia aparece. É aquilo que no outro está me incomodando. Está me incomodando por quê? Está me incomodando por quê que me incomoda no outro? Se é do outro, não deveria me incomodar. Então, há um discurso muito mais severo sobre mim do que sobre o outro quando me incomoda no outro alguma coisa. Seja lá o que for, seja postura política, seja postura religiosa, seja lá alguma postura moral, não é? Como, por exemplo, a fobia, essa violência contra o mundo homossexual, não é? Ela fala mais dos meus conflitos do que do conflito do outro. Ela grita mais. A xenofobia fala muito mais de mim do que do outro. Todas essas angústias que me percorrem e que eu me torno melhor se eu reconheço. E passo a enfrentar isso. Se sou confrontado, né? Paulo diz aqui que ele precisou confrontar Pedro. Sim. Né? Tu imagina o ruído interior que Pedro tinha quando ele toma uma decisão dessa. Os caras eram amigos dele, estavam ali, ele sentava para comer com todo mundo, mas chegam os como é que você falou? Os tradicionais? Não, os conservadores. Os conservadores, ok? Meu Deus, olha só o que os conservadores vão falar de mim, né? Os conservadores também estão cheios de dúvida, cheios de angústia. E eu tenho medo das angústias deles. Então eu vou aderir ao comportamento deles, porque eu não quero a censura deles na minha vida, né? E aí eu assumo uma postura de hipocrisia. Ah, meu Deus. Sério, amigo. Isso fala de nós profundamente, né? Aí Paulo diz, ele diz assim, que o restante dos judeus, a igreja da Antioquia, aderiu à hipocrisia. E ele coloca até mesmo Barnabé. Sim, Barnabézinho, que eu tenho tanta admiração por ele. Admiração, o meu modelo, aquele que me introduziu nesse caminho. Né? Ele diz até mesmo Barnabé, aquele que era aquele que me ajudou, aquele que está comigo nessa caminhada. Então aqui ele falou, quando vi que eles não se comportavam de acordo com a mensagem... Com o evangelho? Contestei Pedro na frente de todos. Se você, que é judeu, não segue as regras judaicas, quando não está sendo observado pelos guardiões de Jerusalém, que direito tem de exigir que os não-judeus se adaptem aos costumes judaicos só para causar boa impressão aos seus velhos amigos de Jerusalém? A verdade é a seguinte: nós judeus não somos superiores aos demais pecadores. Sabemos muito bem que não somos justificados diante de Deus por guardar regras, mas apenas pela fé em Jesus Cristo. Como sabemos disso? Nós tentamos. E com o melhor sistema de regras do mundo, sabendo que ninguém pode agradar a Deus por esforço próprio, cremos no Messias para sermos justificados por Deus. Isso nunca acontecerá por praticarmos o bem. Caramba. Que discurso sério e profundo. Que maravilha. Lógico, a sensação é que, assim, nós somos muito sistêmicos, né? De terapias sistêmicas, de políticas sistêmicas, né? Nós estamos sempre agarrados num sistema. Sistema, num ecossistema. E Paulo está dizendo, não é o sistema, é Cristo. É Cristo. Por isso é que eu alego sempre, cara, nós temos uma fé cristocêntrica. Não é o que fazemos, não é o que praticamos, é Cristo.
Eu posso viver uma vida muito bem comportadinha. Me lembro daquele cara que se lança aos pés de Jesus, né? Jesus está entrando de Jerusalém, ele vem saindo, a procissão ali acompanhando. Sim. Ele rasga essa multidão, se lança aos pés de Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, o conflito estava nele. Sim. Aí Jesus já cumpre os mandamentos. E ele estava no sistema, vivendo o sistema. Vivendo o sistema. Eu cumpro os mandamentos desde criança. Eu fui da classe dos cordeirinhos. Eu aprendi desde criança a cumprir os mandamentos. Então está tudo certo. Como por que sistema, esse conflito? Está tudo certo. Agora só te falta uma coisa para acabar com isso. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. Depois vem, segue-me. Terás um tesouro no céu. E o cara fica revoltado. Porque o sistema era uma muleta para manter essa aparência de bom moço. Mas ele não era um bom moço. Ele fica revoltado com a palavra de Jesus. Então, quer tratar do problema? Não, não quer tratar do problema. O sistema é uma grande maquiagem. Como maquiagem, funciona bem. Como um processo de harmonização, funciona muito bem, mas não muda a natureza. Não é o processo, não é o sistema, é Cristo quem muda a natureza. Ai, meu Deus, nosso tempo está acabando aqui. Semana que vem a gente vai voltar nesse texto aqui, que ele é riquíssimo, né? Gente, obrigadíssimo por vocês terem estado aqui até agora, nos dando o privilégio da companhia, nos dando a honra de poder repartir com você o texto bíblico e que você de verdade possa ter sido edificado de alguma forma pela exposição daquilo que trazemos como fundamento da fé. Semana que vem a gente volta exatamente aqui, né? Nesse texto que é tão rico e a gente vai explorar muita coisa legal. Desejo um domingo feliz. Lembra, logo mais às 18h30, na nossa mesa pascal, esperamos por você. Forte abraço em todos vocês e até mais. Shalom.